Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de probabilidade e vamos iniciar com um exemplo. Considere a distribuição de 300 clientes separados em 3 categorias de compra: esporte, eletrônicos e beleza, e considerando 2 regiões, a região sul na primeira coluna e a região sudeste na segunda. Pergunta: qual a probabilidade de um indivíduo escolhido ao acaso pertencer à categoria esportes? Olha, Eduardo, basta que a gente some a linha de esportes, que é 60, e divida pelo total. E o resultado é 0,2. Mais uma pergunta. Calcule a probabilidade de esportes dado a região sudeste. Nesse caso, eu estou condicionando na região sudeste, então é uma coluna dos 120 indivíduos, e dentre eles gostaria de verificar quantos que pertencem ao esporte, que seria então 24 sobre 120. E o resultado também 0,2. Ou seja, podemos dizer que a distribuição de esportes independe da região, porque considerando ou não a região, a probabilidade não mudou. Diferente, por exemplo, destes próximos 2 exemplos. Calcule a probabilidade de eletrônicos. Novamente, basta que eu pegue a linha de eletrônicos, que é 165, e divida por 300, resultando em 0,55. E agora, probabilidade de eletrônicos condicionado na região sul. Ou seja, eu estou condicionando na coluna sul, que tem 180 indivíduos, e vou pegar os 109 referentes aos eletrônicos, resultando em 0,60. Considerar a região muda a probabilidade de eletrônicos. Em outras palavras, a distribuição de eletrônicos depende da região. Então, o que vimos até agora foram 4 exemplos. Com os 2 primeiros, nós descobrimos que esportes independe da região, porque considerar ou não a região não muda a probabilidade de esportes, diferente das 2 últimas probabilidades, que considerar ou não a região faz com que a probabilidade de eletrônicos mude. E esse resultado nos traz um conceito muito importante em probabilidade, que é o de independência. Dizemos que 2 eventos são independentes quando o fato de saber da ocorrência de um não altera a probabilidade do outro. Nesse caso, seria o fato de saber da região não altera a probabilidade da categoria de compra. E matematicamente, representamos dessa forma: PDA dado B igual a PDA. Em outras palavras, sabendo da ocorrência de B, a probabilidade de A ela não se altera. Então, essa é a definição de independência em probabilidade. E uma pergunta que pode surgir é a seguinte: e se as probabilidades forem muito próximas, por exemplo, 0,2 e 0,19, será que elas não seriam de fato independentes? E a resposta é: não sei, porque na prática o que fazemos é testar essas hipóteses, porque quando estamos lidando com dados reais, essas pequenas alterações podem não significar uma dependência, e sim uma aleatoriedade dos dados que eu estou coletando. Então, o que vamos aprender lá no final desse curso é testar hipóteses desse tipo. Vamos ver um exemplo. Nesse caso, a empresa gostaria de saber se vale a pena investir em propaganda de TV, de rádio ou de jornal, a fim de aumentar o número de vendas. Então, no eixo Y temos as vendas e nos eixos X temos TV, rádio e jornal. Olhando o gráfico da esquerda, vemos que existe uma dependência, aparentemente, entre o número de vendas e o investimento em TV. Ou seja, quanto mais se investe em propaganda de TV, mais as vendas aumentam.
Já o gráfico central, aparentemente existe uma relação, mas ela não é tão clara assim. Da mesma forma, o gráfico da direita. Já é bastante complicado concluirmos baseado somente em um gráfico. E é por isso que testamos essa hipótese de independência. Vamos voltar de novo ao exemplo que estávamos estudando e calcular mais algumas probabilidades. Calcule a probabilidade de esportes interseção com Sudeste. Veja, não é condicional, é interseção. Nesse caso, o número de indivíduos que fazem parte da categoria esporte e estão na região Sudeste são 24 e eu vou dividir pelo total de 300, resultando em 0,08. Outra pergunta. Calcule a probabilidade de esportes vezes a probabilidade de Sudeste. Ou seja, calcular duas probabilidades marginais e multiplicar essas duas. Probabilidade de esportes a gente já calculou, que é 60 sobre 300. Já a probabilidade de Sudeste são todos os indivíduos da coluna Sudeste, que dá 120, dividido também por 300. E qual que é o resultado? Também 0,08. De novo, voltamos àquela mesma frase anterior. A distribuição de esportes independe da região. Mas agora, provamos essa independência utilizando outras probabilidades. Então, se antes utilizamos o conceito de P de A dado B igual a P de A, ou seja, a informação a respeito de B não mudou a probabilidade de A, agora nós usamos esse outro conceito. A probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades marginais. Então essas são as duas formas de provar que dois eventos eles são independentes. Vamos ver um exemplo utilizando essa segunda abordagem. Um reservatório recebe água de 3 fontes diferentes e cada uma dessas fontes tem chances diferentes de contaminação. Então eu tenho uma caixa d'água com 3 canos alimentando essa caixa e cada um dos canos pode ter diferentes probabilidades de contaminar essa caixa. A primeira fonte tem chance de 5% de contaminar, que eu vou chamar de evento A. A segunda tem 6,5% de chance, que eu vou chamar de evento B. E a terceira é um pouco mais, 12% de chance, que eu vou chamar de evento C. Pergunta: qual a probabilidade do reservatório ser contaminado? Ora, Eduardo, o reservatório pode ser contaminado se vier contaminação de A, ou vier de B, ou vier de C. Nesse caso, voltando lá nas aulas anteriores de probabilidade, podemos considerar essa probabilidade da união como o complementar da probabilidade das interseções. E agora vamos usar o conceito de independência, porque cada uma dessas 3 fontes, elas alimentam o reservatório de forma independente. Então, essa probabilidade que estamos calculando pode ser reescrita dessa forma: 1 menos o produto das marginais, de A complementar, B complementar e C complementar. E isso daria 1 menos 0,95, que é a probabilidade complementar do evento A, vezes 0,935, que é a probabilidade complementar do evento B, e 0,88, que é a probabilidade complementar do evento C, resultando em 0,2183. Então, a chance desse reservatório apresentar alguma contaminação é de 21%. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos mais um conceito de probabilidade, o de independência entre eventos.